Olá, pessoal. Meu nome é Vinícius Soares, eu sou aluno de Medicina da UniBH em Belo Horizonte e a gente vai seguir hoje com a aula sobre anemia falciforme, que vai se enquadrar dentro daquelas anemias normocíticas e normocrômicas. Para quem já assistiu às demais aulas, sabe que eu sempre começo com esses slides, só para relembrar um pouquinho aí das diferentes causas, né, das anemias microcíticas e hipocrômicas, normocíticas, normocrômicas e macrocíticas, normocrômicas, que a gente tem como parâmetro aqui para fazer essa divisão dos tipos de anemia, já que a gente usa o VCM e o HCM para fazer essa classificação, tá ok? E aqui só relembrando para vocês, né, o cálculo do VCM, do HCM e do CHCM, que pode ser feito, né, que são chamados de índices hematimétricos e podem ser feitos usando os resultados de hemácias, hemoglobinas e hematócrito. Então, VCM hematócrito dividido por hemácia vezes 10, HCM hemoglobina dividido por hemácia vezes 10, e o CHCM hemoglobina dividido por hematócrito vezes 100, por isso ele é dado em porcentagem. Então, agora nós vamos tentar apresentar o quadro clínico do paciente com anemia falciforme, como é que esse paciente vai chegar para o nosso atendimento. Vão ser vários slides tentando separar aqui por órgão, por sistema, para facilitar o nosso entendimento. Como a anemia falciforme é uma doença do sangue, com causas genéticas, né? A gente vai tentar começar falando aqui do sistema sanguíneo desse paciente e da medula óssea. Então, a anemia falciforme ela vai se caracterizar por uma hemoglobina S, né, na eletroforese, formando uma hemácia que ela inicialmente é normal, mas diante dos estímulos de hipóxia, que pode ser por uma infecção, uma ida para um lugar com uma grande altitude, ou mesmo o próprio organismo possui ambientes de hipóxia, como o baço, né? Essa hemácia vai falcizando, vai perdendo a flexibilidade, ela vai se tornando mais rígida, menos distensível, né? O que predispõe essa hemácia a gerar síndromes vaso-oclusivas. Além disso, essa hemácia não possui um tempo de vida de 120 dias normal, mas um tempo de vida de aproximadamente 17 dias, bem reduzido. Então, uma das consequências disso é que esse paciente tem uma anemia hemolítica crônica. Essa hemácia está sendo constantemente destruída pelo sistema reticuloendotelial do baço, e isso vai predispondo esse paciente a quadros hemorrágicos. Essa crise hemolítica desse paciente, ela vai tentando ser superada pela medula, que vai lançando reticulócitos na corrente sanguínea, ou seja, hemácias muito jovens, e que vai caracterizar o quadro de reticulocitose. Ou seja, aqui a gente já mostra que a medula do paciente com anemia falciforme é uma medula hiperproliferativa. Ela vai tentar solucionar o quadro do paciente, produzindo novas hemácias falciformes, o que vai só perpetuar o quadro da doença. Agora, se esse paciente tem uma infecção, ele está sujeito a ter uma crise aplásica com uma reticulopenia. Qual que é o problema disso? Já que a hemácia desse indivíduo só dura 17 dias e ele não repõe essas hemácias, ele está sujeito a um quadro de anemia grave nesse período infeccioso. Além disso, esse indivíduo ele pode ter úlceras perimaleolares. Geralmente, essas úlceras vão aparecer no maléolo lateral, o que é indicativo de uma doença arterial. Quando as úlceras são no maléolo medial, aí a gente pensa mais em quadros venosos. Além disso, esse indivíduo pode ter crises álgicas vaso-oclusivas, principalmente no tecido ósseo, mas também no tecido cerebral, o que é preocupante e especialmente importante nas crianças. Pode ter o priapismo, e a gente sabe que um quadro de ereção por mais de 4 horas é danoso ao corpo cavernoso, e o infarto pulmonar, que vai predispor esse indivíduo à hipertensão pulmonar e corpo pulmonar, que pode ser potencialmente fatal para esse indivíduo. Então, aqui a gente tem vários quadros de vários efeitos, né, da anemia falciforme sobre o sistema hematopoético desse paciente. O paciente com anemia falciforme ele também costuma apresentar uma febre baixa. Agora, existe um quadro chamado síndrome torácica aguda, que é um quadro que vem com febre, dor torácica,
hipoxemia e opacidade radiológica pulmonar. E aí, esse indivíduo, se ele apresenta todo esse quadro, ele tem uma complicação mais grave da doença e que deve ter propedêutica adequada. Além disso, ele pode ter retinopatia proliferativa, oclusão de artéria retiniana, descolamento de retina e pode chegar até um quadro de cegueira. O indivíduo com anemia falciforme ele também vai ter vários problemas aqui no tecido cardíaco e renal. Então, ele vai ter complicações cardíacas devido a essa circulação hiperdinâmica, mas dificilmente ele vai ter crises vasoclusivas coronarianas, gerando um infarto do miocárdio. Mas ele pode ter uma insuficiência cardíaca. Ele ainda vai ter ali, ó, proteinúria, né, quando avaliado a urina desse paciente. Ele vai ter insuficiência renal crônica, ele está mais predisposto a ter carcinoma medular renal, ele pode ter uma hematúria dolorosa por infarto papilar, ele pode ter a hipertensão isquêmica parenquimatosa, que é derivado de uma glomerulosclerose segmentar e focal, e ele pode ter o diabetes insípidos nefrogênico. E esse indivíduo ele pode ter também complicações hepáticas e esplênicas, né? Dentre as complicações hepáticas, ele pode ter a formação de cálculos biliares e de icterícia, principalmente por causa do aumento de bilirrubinas totais e especialmente da bilirrubina indireta, que é fruto da hemólise, né? Que uma vez que essa hemácia desse paciente só dura 17 dias. Além disso, como a destruição da hemácia disponibiliza muito ferro para o organismo, uma vez que a hemácia é o nosso principal estoque de ferro, e o ferro é hepatotóxico, isso vai gerar problemas no fígado que podem ser avaliados por aumento de AST, ALT, e também vai ter aumento aí de gama-GT e fosfatase alcalina, predispondo esse paciente, né, mostrando que esse paciente está predisposto ao quadro colestático. Além disso, esse indivíduo ele pode ter esplenomegalia, uma vez que ele vai ter hemácias durando apenas 17 dias e sofrendo hemólise no sistema retículo endotelial do baço, e também por causa devido a esse sequestro esplênico. Então, quando eu tenho sequestro esplênico, eu diminuo a quantidade de hemoglobina, que resulta na anemia desse paciente, eu tenho uma plaquetopenia, e posso ter a medula tentando repor as hemácias circulantes, por isso gerando um quadro de reticulocitose. Entretanto, esse conjunto vai gerar um quadro de choque, pode gerar, né, um quadro de choque hipovolêmico, com todas as características do mesmo. Além disso, esse indivíduo pode ter asplenia funcional, que é chamado de ausplenectomia. Isso se deve a um infarto esplênico, né, uma vez que essas hemácias falcizadas, mais rígidas, vão gerando isquemias, né, nesse órgão, no baço, e uma vez que o baço deixa de funcionar, torna-se não funcionante, esse indivíduo ele tem menor capacidade de opsonização dos micro-organismos, e ele se torna mais sujeito a infecções. O problema é que a gente já falou disso, as infecções predispõem esse indivíduo a quadros de aplasia, e a medula torna-se totalmente hipofuncionante. E aí, como esse indivíduo tem hemácias que duram poucos dias e ele não está repondo essas hemácias no sangue, ele tem um quadro de anemia muito mais grave. Por fim, a gente pode citar aí vários quadros ósseos, né, relacionados à anemia falciforme, incluindo aí a osteonecrose de cabeça de fêmur e húmero, osteomielite, vértebras em boca de peixe, osteoporose, infarto de medula óssea, síndrome da embolia gordurosa e a síndrome mão-pé, também chamada de dactilite, que ocorre principalmente nos 2 primeiros anos de vida do indivíduo, onde ele vai apresentar sinais flogísticos, né, dor, calor, rubor e, inclusive, infarto ósseo, nos dedos das mãos e dos pés. Então, a gente está trabalhando aqui especificamente a anemia falciforme, por ela ser talvez a mais comum das anemias normocíticas e normocrômicas que podemos trabalhar aqui na disciplina de patologia clínica e laboratorial, e talvez aí na sua disciplina de hematologia. Ela é uma doença hereditária, autossômica, codominante, e como é que vai funcionar isso? A gente vai receber um gene materno e um gene paterno. Eles podem ser ou normais, ou eles podem ser um gene para anemia falciforme. O indivíduo que recebe 2 genes normais, ele é um indivíduo normal. O indivíduo que recebe um gene normal
E um gene para anemia falciforme, ele apresenta traço falciforme. E esse traço falciforme, ele é interessante porque ele impede que o indivíduo adquira malária. Agora, se o indivíduo recebe dois genes, né, um materno e um paterno, para anemia falciforme, é o indivíduo que manifesta o quadro de anemia falciforme. E quanto mais hemácias falciformes esse indivíduo produz, mais grave é o quadro da doença. Ou seja, tem indivíduos que produzem mais hemácias falciformes, tem indivíduos que produzem menos hemácias falciformes. Essa anemia, ela afeta principalmente, né, ou exclusivamente, a hemoglobina H, vai ser a hemoglobina do adulto, digamos assim. E não vai afetar as hemoglobinas fetais, ou seja, como a gente tem hemoglobina fetal até o 6º mês de vida pós-uterina, esse indivíduo, quando nasce, ele não tem manifestação clínica da doença. Entretanto, a gente já sabe que ele vai ter lá pelo 6º mês a doença, porque essa doença ela pode ser identificada pelo teste do pezinho. O que a gente pode falar sobre a hemoglobina desse paciente? Na hemoglobina desse paciente, existe uma substituição do ácido glutâmico pela valina, que forma essa hemoglobina S. A hemoglobina S, eu vou encontrá-la, eu vou percebê-la pelo padrão eletroforético desse indivíduo, e essa hemoglobina, ela tem um tempo de vida menor, sofrendo muita hemocaterese. Além disso, como já falamos, né, ela vai se falsizando, né, sempre que ela encontra um ambiente de hipóxia, como o baço ou uma infecção, e isso vai predispondo esse paciente a todos aqueles quadros que a gente viu anteriormente, e especialmente os quadros álgicos, né, de dor vaso-oclusiva. Então, aqui é só para ficar, né, documentado, né, a hemoglobina S é solúvel quando oxigenada, mas nesses ambientes de hipóxia, decorrentes aí de doenças respiratórias, altitude, o próprio baço, que é um ambiente de hipóxia no organismo, naturalmente, quadro de acidose metabólica ou respiratória, febres, infecções vão predispondo a esses ambientes de hipóxia, falsizando as hemácias e gerando todos os quadros desse paciente. Além disso, essa hemoglobina S tem uma vida aí de aproximadamente 17 dias, né, que vão gerando essas anemias hemolíticas crônicas e a medula hiperproliferativa vai tentando repor essas hemácias que estão sofrendo hemocaterese. Essa hemocaterese, ela gera, né, a bilirrubina, principalmente por aumento de bilirrubina indireta, que pode levar aos quadros de icterícia e colestase desse paciente. Outro fator que predispõe as hemácias falciformes à aglutinação é a perda do potencial zeta. A gente não tinha comentado delas até aqui, porque eu queria explicar essa perda do potencial zeta a partir dessa figura. Só, perdão, né, assim, teve uma carga positiva aí da hemácia que foi um pouquinho para o lado, mas, enfim, existe uma distribuição homogênea de cargas positivas ao redor das hemácias. E essas cargas positivas vão repelir uma hemácia da outra, mantendo uma distância de 25 milímetros ali, mais ou menos, entre as hemácias. O que ocorre é que há uma perda dessa carga positiva na superfície da hemácia falciforme, porque ela não tem esse formato natural das hemácias, e aí isso gera uma menor repulsão entre essas hemácias, ou seja, permite que essas hemácias estejam mais próximas uma da outra, permitindo então a aglutinação. Ou seja, concluindo, a perda do potencial zeta, que é um fator que impede a aglutinação, vai favorecer a aglutinação das hemácias no paciente falciforme. Nós já falamos um pouquinho sobre o perfil hemoglobínico, né, do paciente com anemia falciforme, quando a gente falou que ela afeta as hemoglobinas adultas e não as hemoglobinas fetais, e por isso esse indivíduo só vai ter manifestação clínica a partir do 6º mês de idade, quando essa hemoglobina fetal começa a ser substituída pela hemoglobina A1, aquela que tem 2 globinas alfa e 2 globinas beta. Então, vamos tentar diferenciar agora o perfil hemoglobínico do paciente com anemia falciforme, ou seja, aquele que é homozigoto, que recebeu os 2 genes para ser
sofrer a anemia falciforme daquele que tem apenas o traço falcêmico, ou seja, ele tem um gene normal e um gene para anemia falciforme. O paciente, então, com anemia falciforme, homozigoto, ele tem 80 a 98% das suas hemoglobinas do tipo S, ou seja, aquela que produz hemácias falciformes. E ele tem de 80 a 98%. Eu não te falei que ele tem 80 ou 98%. Então, ele tem um espectro de manifestação da doença que pode ser um pouco mais grave ou um pouco mais brando. Além disso, esse indivíduo vai produzir de 2 a 5% de hemoglobina A2, aquela que tem a globina alfa com a globina delta. Vamos diferenciar agora do paciente que tem o perfil de traço falcêmico. Esse paciente ele tem de 50 a 65% de hemoglobina A1, ou seja, a hemoglobina normal do adulto, e apenas 35 a 45% de hemoglobina S, e tendo a hemoglobina fetal e hemoglobina A2 dentro dos parâmetros de referência, ali por volta de 1% para fetal e 4%, ali 2 a 4% para hemoglobina A2. Ou seja, o indivíduo com traço falcêmico, ele tem um quadro muito mais brando, muitas vezes assintomático para a doença, e ainda o impede de ter malária, diferente do indivíduo que tem a anemia falciforme, que tem muita hemoglobina S e todos os quadros clínicos que a gente apresentou no início dessa aula. Então, se eu faço a eletroforese para fazer o diagnóstico do paciente com anemia falciforme, eu percebo duas coisas muito importantes. Primeiro, hemoglobina S presente da anemia falciforme. E o segundo, a ausência de hemoglobina 1. Se esse indivíduo produz hemoglobina 1, eu posso ter o traço falciforme, mas não a anemia falciforme. Então, o diagnóstico de traço falcêmico, eu tenho um hemograma normal com um teste de falcização positivo, porque ele tem a hemácia, a hemoglobina S, correto? O eritrograma desse paciente, ele vai apresentar anemia, então ele vai ter uma baixa de hemoglobinas, que vai estar ali entre 6 e 9 gramas por decilitro. O VCM vai estar dentro do valor de referência, próximo de 90 fentolitros, né? Então vai ter normocitose e vai ter a normocromia também, quando a gente olhar o HCM. Os reticulócitos ele podem estar de 3 a 15%, mostrando que pode evoluir para uma reticulocitose. Isso se deve ao fato da medula estar hiperproliferativa nesses pacientes, ou seja, esse indivíduo tem a medula vai tentando repor as células sanguíneas o mais rápido possível. Além disso, esse indivíduo a gente pode encontrar eritroblastos circulantes. Lembrar que os blastos são células jovens que deveriam estar apenas na medula e se são encontrados no sangue periférico, podem indicar um quadro de anemia grave. Esse indivíduo pode ter policromatofilia intensa, que é resultado da presença de muitos reticulócitos na corrente sanguínea, pode ter poiquilocitose, que é alteração de forma das hemácias, né? E pode ter a presença de inclusão citoplasmáticas. Uma que eu gostaria de citar era o corpúsculo de Royle-Joly, que além de estar presente na esplenectomia, né, cirúrgica, ela também está presente na autoesplenectomia, que já explicamos nessa aula. O leucograma do paciente com anemia falciforme, ele pode apresentar uma leucocitose, ou seja, o aumento dos leucócitos globais, e principalmente a custas de uma neutrofilia. Pode ter no plaquetograma também uma trombocitose, ou seja, um aumento do número de plaquetas, e a análise dessas plaquetas podem se mostrar como formas de plaquetas gigantes. Então, a gente conclui essa aula com outros achados laboratoriais, né? Achados que a gente pode estar mensurando no nosso paciente, que são os aumentos de bilirrubina, principalmente, né, da bilirrubina indireta, pode ter um aumento da lactato desidrogenase, mostrando que esse indivíduo está com um quadro de hemólise, pode ter aumento de fosfatase alcalina e gama-GT, sugerindo um quadro de colestase, pode ter aumento de AST e ALT, mostrando danos hepáticos, pode ter aumento de reticulócitos, mostrando que a medula está hiperproliferativa, né, tentando suprir esse quadro de hemólise aumentada desse paciente. Pode ter efeitos específicos sobre órgãos e sistemas, como mostrando, né, danos cardíacos, danos renais, danos cerebrais, isquêmicos,
danos ao tecido ósseo. Então, cada um desses órgãos pode ser feitos testes específicos, avaliações diagnósticas específicas para mensurar danos. Vale lembrar que essa anemia ela vai ocorrer a partir do 6º mês de idade, quando a hemoglobina fetal vai ser substituída pela hemoglobina do adulto, e esse indivíduo não produz hemoglobina 1. Então, o teste do pezinho, ele confirma a doença ainda numa fase assintomática do indivíduo. Agora, para eu confirmar o teste, eu tenho que fazer a eletroforese, identificar que esse indivíduo não produz hemoglobina 1 e produz hemoglobina S, enquanto que o indivíduo com traço falcêmico, ele vai apresentar tanto hemoglobina 1, A1 quanto a hemoglobina S, ou seja, ele tem um teste de falsização positivo. Além disso, a gente pode usar o Doppler transcraniano para acompanhar essas crianças com anemia falciforme, uma vez que elas apresentam um alto risco de sofrerem AVC ainda na infância.